Nós estamos na Semana dos Pais e no programa nós vamos ressaltar ao longo da semana a importância deles cuidarem da saúde. O assunto dessa segunda-feira será ronco, apneia. O ato de roncar não é exclusivo dos homens, mas é mais comum. Nós vamos entender o porquê. Eu tenho o prazer de receber no estúdio o doutor em Ciências da Saúde, fundador do Núcleo de Odontologia do Sono aqui em Criciúma, professor universitário, o dentista Luiz Gustavo Martins. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui hoje contigo. Agradeço, muito o teu convite. E vamos falar daquilo que, na verdade, eu mais gosto de falar atualmente, Eu achei muito interessante a sua especialidade, odontologia e sono. Qual a relação dos dois? Então, na verdade, a odontologia tem um papel muito importante nessa área do sono, Um dos tratamentos hoje do distúrbio do sono, se a gente falar em ronco e apneia propriamente dito, é um aparelho intraoral que é confeccionado por um cirurgião dentista capacitado na odontologia do sono. Então, a odontologia do sono hoje, além de passar algumas orientações, além de fazer um diagnóstico, além de fazer o tratamento, ela realmente está muito envolvida, claro, com outros profissionais da área de saúde, mas a odontologia tem um papel aí muito importante, que é a confecção aí do aparelho, que é um dos tratamentos do ronco e apneia. O bruxismo, por exemplo, já era algo da especialidade de vocês, Sim. O bruxismo, na verdade, ele querendo ou não, ele entra como um distúrbio do sono também. Porque o bruxismo é o ato de o paciente ranger, os dentes durante a noite, e a gente já sabe em alguns estudos que tem uma relação forte também a questão da presença do bruxismo junto com o ronco e a apneia do sono. Olha só. Isso tá interligado. E a gente acaba vendo que muita coisa acontece enquanto a gente dorme, Então, é uma série de consequências que acontecem se o paciente dorme mal, ou se o paciente ronca, se o paciente tem apneia, enfim. Olha, bem interessante. Doutor Luiz Gustavo Martins, tem muita gente que ronca? Então, a gente tem dados aí bem alarmantes, na verdade. No Brasil, é em cerca de 50 milhões de roncadores, Mas o dado mais, talvez, preocupante é que desses 50 milhões, em torno mais ou menos de uns 10% tem esse diagnóstico. Então, hoje, as pessoas roncam, as pessoas têm apneia, as pessoas têm, às vezes, problema de sono e acabam que não procuram, acham que não tem tratamento ou, às vezes, não tem a noção e o conhecimento do diagnóstico. Aquilo que eu sempre falo, muita gente acha que roncar ainda é normal. Ainda é normal. Que acordar cansado é normal, que dormir mal faz parte, mas não, Desse número, quantos por cento são homens? Então, a proporção, na verdade, de homens e mulheres, ela é basicamente de 2 para 1. Só que, quando a mulher chega na menopausa, que daí ela começa a ganhar acúmulo de gordura, como nós homens, da cintura para cima, essa proporção fica de 1 para 1. Então assim... Porque a impressão que eu tenho é que mulher ronca menos. Exato. Porque eu acho que o homem é mais barulhento, parece. Não é que... Na verdade, não é nem essa questão do barulhento, mas assim, claro, o homem que ele é um pouquinho mais obeso, que tem um pouquinho mais de idade, o fator de risco aí é bem grande, Mas a mulher, e é muito comum eu tratar a mulher no consultório também, principalmente depois da menopausa, ou às vezes outro fator de risco é durante a gravidez, Aí também tem um aumento considerável. Sim, o ronco sempre é um vilão? Ele é um vilão porque ele é conhecido, ele é o que chama atenção. Mas se a gente pensar em saúde geral do paciente, ele não causa problema algum. É o que eu costumo falar. Se tu não mora com alguém, não dorme com ninguém, sozinho e quer isso roncar a tua vida inteira, sem problema. Tu não vai atrapalhar ninguém, porque o problema do ronco é o convívio social. Sim, exatamente. É uma causa de divórcio, tá, gente? É bem alta, viu? E a apneia, qual é a relação com o ronco? Então, aí é o que eu sempre costumo falar no consultório, essa diferença, Porque são bem diferentes, apesar de um é consequência do outro, mas na verdade o ronco dá aquele problema de convívio social, pelo barulho que ele exerce, só que quando o paciente ronca, ele continua respirando. O ar continua passando, então o paciente não para de respirar, não tem baixa na saturação, não tem nada disso. Tem o problema que o ar está passando com dificuldade, vai vibrar todos esses tecidos, vai fazer o barulho e incomodar o parceiro. Mas a questão de qualidade de sono, tá tudo ok. Agora, a apneia, pensando nisso, ela sim é o grande problema para o paciente.
Porque o paciente literalmente vai parar de respirar por algum tempo. E essas paradas respiratórias durante a noite, várias vezes, durante anos na vida do paciente, aí vai causar diversas consequências. Com certeza. Temos pergunta aí, pode colocar na tela, por favor, Thiago? A Morgana quer saber, com o Dr. Luiz Gustavo Martins, tem o sonambulismo. Acordo, falo, uma vez foi feio, rasguei todas as fotos que tinha na parede, viu o que fiz no outro dia. Gostaria de saber se existe algum medicamento para dormir tranquila. Olha, na verdade, a questão da medicação aí não envolve a odontologia do sono, né? Sim. A gente tem a medicina do sono, né? O médico do sono, essa questão de medicação aí é com outro profissional, mas sim, além da medicação, ela pode seguir algumas orientações que a gente chama higiene do sono, né? Que pode evitar esse sonambulismo nela. A questão, por exemplo, de tu ter uma rotina de acordar e dormir, então teu cérebro já se acostumar com qual é o momento que tu vai dormir, que tu vais acordar. O teu cérebro tem que associar que o momento de dormir, do quarto, lá da cama, é o momento de relaxar. Então, o que significa? Evitar televisão, computador, celular, levar algum tipo de tarefa ou dever para a cama, enfim, deixar aquele momento para o cérebro entender que é o momento do relaxamento. Evitar bebidas com cafeína, né? Sim. Pelo menos aí 4, 6 horas antes de dormir. Atividades físicas mais vigorosas, né? Porque quando a gente faz uma atividade um pouco mais intensa, a nossa adrenalina realmente sobe bastante e depois o relaxamento ele acaba prejudicando. Comidas mais leves, tipo, né, antes de dormir. Então, são alguns... Os bons hábitos, aqueles, exato, né? Tá? Que isso vai ajudar ela a ter um sono mais tranquilo. Sim, tá? sim. E, claro, né, a apneia do sono, ela pode fazer com que o paciente tenha um sono mais agitado. Então, ela pode desencadear, por exemplo, sonambulismo. Exato, tá? Porque... Quando o paciente tem apneia do sono, ele não vai ter a arquitetura normal do sono. A gente tem vários estágios no sono, né? A gente tem os estágios mais recentes, mais iniciais, e depois a gente tem estágios de sono mais profundo. Se o paciente tem muita apneia durante a noite, ele acaba desorganizando todo o cérebro. Exato. E isso acaba trazendo essas consequências todas, né? Perfeito. Ai... Gente, estava bom demais o assunto, mas acabou o tempo, né? Nós tivemos a honra de receber o Dr. Luiz Gustavo Martins, ele que tem aí um currículo muito legal e que relaciona então a odontologia e o sono. Seja bem-vindo sempre e aguardamos uma outra oportunidade. Eu estou sempre à disposição, Gisele, agradeço mais uma vez o convite, para mim é uma honra sempre falar disso e é uma coisa que a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar através disso, né? Não só com os nossos pacientes, mas com a comunidade, a área, né, da saúde em geral, enfim. Foi demais te receber, um abraço para a família, tá? Pode deixar, obrigado. Gente, eu conheço a família deles, um dia eu vou fazer uma surpresa para vocês com o irmão dele, combinado, tá bom? Combinado? Combinado. Gente, beijo no coração e durmam bem. Tchau, tchau.